Uma nova NVIDIA. Muito maior, né? O PIB do Reino Unido é 3 trilhões hoje, cerca de 3 trilhões de dólares. A NVIDIA bateu 3,5 ontem. Porque aí, entrando nas ferramentas, né? Hoje a gente tem ferramenta de IA generativa para todos os gostos, né? Eu vi esses dias, não sei se vocês viram, Napkin AI. Você põe o texto, ele faz um flowchart para você. Você chegou a fazer remo? Não. Não. Pensei natação, que natação. Natação, quase lá. Bem-vindos a mais um Stormia Talk, seu podcast de inovação aqui da Seguros Unimed. Estreando aqui na nossa mesa, Carlos Padalina, seja bem-vindo. E aí, pessoal? Obrigado, Doug. Aqui do meu lado, o nobre Fábio Nogue. Olá, pessoal. Saudade de estar aqui. Faz um tempinho que eu não vinha, né, Doug? Tá furando a nossa agenda. E a única pessoa sem barba aqui na mesa. E o nosso ilustre convidado, Dagoberto, da InnoScience. Seja bem-vindo, Dagoberto. Obrigado, Doug. Obrigado, Nogue. Carlos, uma satisfação estar aqui com vocês para a gente bater esse papo. E começando aqui, vamos direto ao ponto. Como começou a InnoScience? Doug, a InnoScience é uma consultoria especializada em inovação corporativa. Nós iniciamos em 2006, então já são 18 anos de caminhada, né? Nascemos num momento onde a inovação ainda não era uma pauta tão presente assim nas agendas estratégicas, né, da diretoria, dos conselhos, da forma como é hoje. Né? Pouco se falava, né? Acredito que a inovação como a gente conhece hoje, a inovação corporativa, ela estava caminhando, estava iniciando uma trajetória. Né? Nós tínhamos muita inovação voltada à questão de pesquisa e desenvolvimento, a questão cultural, o intraempreendedor era algo que já vinha fortemente sendo trabalhado nas empresas, né? A velha e boa caixinha de ideias, né? E dando oportunidade para as pessoas participarem. Mas a gente conseguiu passar por toda essa transformação que as empresas também passaram, né? E a gente acompanhou esse processo e teve a oportunidade de também, com isso, crescer, né? Então, nós nascemos em Porto Alegre, nessa época, e hoje nós estamos presentes aqui em São Paulo, nós ficamos no Clube Itaú, lá em Porto Alegre também, no Instituto Caldeira de Inovação, né? 2 dos principais hubs de inovação do Brasil, e temos também uma representação fora do país, em Tampa, nos Estados Unidos, onde um dos nossos sócios reside atualmente, e também temos essa possibilidade de extensão do nosso trabalho. Falando uma coisa, intraempreendedorismo. A gente já tocou nesse assunto algumas vezes aqui, e eu acho que é legal a gente aprofundar sobre, porque tem várias dúvidas do que é intraempreender. Porque quando você começa com uma ideia e um projeto, dependendo do projeto, ele já morre na primeira vez que você conta para alguém no cafezinho. Alguém já fala, não, isso não vai para frente, aqui não é esse lugar. Como que a gente faz para começar a fomentar mais cafezinhos com mais criatividade e levar essas ideias para frente? Legal, ótimo. Bom, eu vejo um movimento dentro das organizações que acontece de diferentes formas, né? Muitas vezes é um movimento que vem, vamos dizer assim, de baixo para cima, numa movimentação dos grupos internos, né? Pessoas que buscam novas alternativas, novas possibilidades dentro das organizações e vão sensibilizando a liderança, né? Até que o modelo de intraempreendedorismo se estabelece, né? Abrindo diversas possibilidades internamente. Em outros casos, existe o interesse que vem no modelo contrário, né? Então a empresa estrategicamente escolhendo esse caminho como sendo uma alternativa para ampliar os formatos de execução que ela tem dentro de casa. E aí a alta liderança, a liderança executiva buscando essas possibilidades, né? E trabalhando isso de uma maneira estruturada, organizada. E eu vejo que esse é o grande diferencial de quem consegue fazer bem hoje isso, né? E quem às vezes patina, né? E a gente tem um caso muito bacana aqui do Ideias de Valor da Seguros Unimed, que nesses últimos 18 meses, praticamente menos que isso, né? A gente entregou um programa completo, já estamos no segundo, né? E com resultados muito concretos e tangíveis, porque teve esse match entre a liderança e os colaboradores. Então a gente teve, além de toda a possibilidade de impactar os colaboradores internamente e trazer ideias de negócios que são representativas para a organização, a gente também deixa para a empresa a possibilidade de ter novos caminhos de executar os seus desafios de negócio, né?
Dagoberto, quais são os principais fatores que você entende que atuam como barreiras para que esse intraempreendedorismo aconteça nas organizações? Ótimo. Acho que um ponto que é importante, né? Quando a gente fala de intraempreendedorismo, tentando simplificar um pouco o que é esse conceito, né? Na verdade, nada mais é do que colocar em prática o espírito empreendedor que muitas pessoas têm, né? E muitas pessoas não querem correr o risco empreendendo no seu próprio negócio, né? E tem a organização, muitas vezes, à sua disposição como um grande laboratório, né? Então, vejo que muitos executivos, muitas lideranças dessas grandes organizações são grandes empreendedores, né? E a questão do intraempreendedorismo, ela vem justamente para a gente despertar isso nas pessoas, despertar esse ímpeto, esse senso de dono, né? Que é muito importante para a gente colocar em prática. E nessa linha, né, Nogue, eu vejo que os principais empecilhos ou os grandes obstáculos que a gente tem passam justamente pelo desconhecimento desse processo de intraempreendedorismo, né? Muitas vezes as pessoas até resistem, só que as pessoas só resistem a algo até que elas conhecem de fato o que está se propondo. Então eu vejo que essa questão é fundamental, né? Tem uma questão cultural, mas quem sabe a grande parcela de obstáculo que se cria é o desconhecimento de que daqui a pouco aquilo que está se propondo vai concorrer internamente com alguma coisa que eu já faço, né? E isso mexe no status quo. E quando a gente mexe no status quo, fica mais sensível, né? Isso tem muito a ver com o modelo de gestão também, né, Dagoberto? Eu gosto de usar uma analogia pensando no... Você fez canoagem? Você chegou a fazer remo? Não. Não. Pensei natação, que natação, quase lá. A remada tá ali, é diferente, mas tá. Eu fiz natação também, nunca fiz remo, mas quando você vê a figura do remo, você tem, né, lá a raia estabelecida, e de certa forma no horizonte você tem água tranquila, e aquela figura da pessoa meio que dando comando e todo mundo remando junto, com sincronia, e você tem uma grande performance, né? Só que hoje em dia nós não estamos mais em águas tranquilas. Então, fazendo a transposição para o modelo de rafting, né? Então, águas turbulentas, tem uma pedra aqui, daqui a pouco... tsunami vindo de vez em quando. E, de certa forma, você tem várias pessoas lá, cada um, de certa forma, contribuindo da sua forma, mas a pessoa não pode ficar mais aguardando um comando de certa maneira. Ela tem que ter uma autonomia para chegar lá e poder fazer a sua contribuição de alguma forma. Então, no meio do caos, vamos chamar assim, né, como que a gente pode lidar? E a gente vive numa situação, né, de transformação onde, guardadas as devidas proporções, o caos está instalado, né? Então, isso aí tem muito a ver com o modelo de gestão, porque a gente está acostumado com aquele modelo industrial de comando e controle, né? E como que a gente pode, num ambiente que está acostumado com um modelo de gestão, de comando e controle, como infundir esse novo modelo de gestão? Legal. Esse é um desafio sempre constante que a gente observa nas organizações, porque além dessa questão onde a instabilidade é a nova ordem, né, dentro das organizações, a gente tem mudanças muito constantes e rápidas, né? Eu vejo que tem uma questão também de que as estruturas internas também se alteram, as pessoas também se movimentam, né? Então eu vejo que o papel da liderança aqui é fundamental, né? A gente criar ambiente seguro, segurança psicológica para as pessoas poderem operar dentro desse novo contexto é fundamental, porque as velhas receitas de bolo, quem sabe elas não sejam suficientes dentro de um cenário como esse que o Nogue apresentou, né? Nós vamos ter que buscar alternativas novas, porque nós temos novos problemas. E o papel da liderança para isso é fundamental, né? Nós precisamos de uma liderança que consiga estabelecer esse ambiente seguro, né? Trazer essa segurança psicológica para o colaborador. E nós precisamos também, mais do que isso, eu vejo que esse é o primeiro passo, é ter modelos adequados para colocar em prática essas novas possibilidades que nós temos de executar os nossos desafios estratégicos, né? Sem isso, fica difícil. Porque muitas vezes tu cria o ambiente, tu dá a autonomia necessária para as pessoas poderem operar, mas não se tem um modelo adequado para isso acontecer. E os resultados não vêm. Quando os resultados não vêm,
a inovação começa a ser questionada, né? Então, e aí quando isso entra em xeque, né? Isso começa a ser questionado, se a inovação dá ou não dá resultado, é um processo problemático, né? Tem uma teoria muito, muito bacana de um professor chamado Ishak Adizes, que ele diz que a estabilidade é o início do envelhecimento, né? E o início do envelhecimento nos leva à morte. Né? Então, a gente tem que estar sempre tentando estar um passo antes à estabilidade, né? E se a gente pegar hoje essas grandes empresas que são destaque em relação à inovação, qualquer empresa que a gente tem hoje, né? Aí como uma referência, Apple, Tesla, Amazon, Google, né? São os velhos exemplos de sempre, mas são as empresas que estão sempre trazendo possibilidades. 2 semanas atrás, aí, do momento que nós estamos gravando esse podcast, o Elon Musk fez 4 lançamentos em uma semana, de situações que vão mudar totalmente a nossa vida nos próximos 5 anos. Né? Então, ele poderia estar muito bem, tranquilo lá, trabalhando em cima dos foguetes dele, dos carros autônomos dele. Ou tirar o pé do acelerador, né? Porque tirar dinheiro já não é mais a brincadeira dele, né? Exatamente. Mas o cara está lá buscando essas novas possibilidades, né? Então, vejo que tem essa complexidade que o Nog traz. Eu gosto sempre de trazer uma questão importante, né? Que a gente, para inovar, a gente precisa observar o contexto que está à nossa volta. E aí esse é o papel da liderança. Né? O que está acontecendo dentro do contexto que nós, como empresa, estamos inseridos? Né? O mundo está se alternando e se alterando drasticamente. Carlão, manda braba aí. Eu recebi uma pergunta aqui, Dago, para fazer para você. Como você vê a relação entre o empreendedorismo e a cultura organizacional? Legal. Bom, eu vejo que o intraempreendedorismo ele é um dos veículos, vamos dizer assim, para desenvolvimento dessa cultura organizacional, né? Não necessariamente a gente precisa ter programas estabelecidos de intraempreendedorismo para que a cultura organizacional se modifique, se ajuste ao cenário, né, Nog, como esse que você trouxe. Mas ele, com certeza, colabora significativamente para a gente ajustar essa cultura. Né? Porque o que a gente possibilita através do intraempreendedorismo é que pessoas que muitas vezes estão escondidas dentro das organizações, a partir de um processo organizado, bem estabelecido, comecem a ter destaque no dia a dia. E isso faz com que outras pessoas também se movimentem. E quando as pessoas se movimentam através do exemplo, através da observação, a cultura organizacional naturalmente se modifica. Né? E eu vejo que o intraempreendedorismo tem esse papel. E esse papel é importante, principalmente nesse momento que nós estamos, porque nós estamos indo, quem sabe, muito em breve, para 5 gerações trabalhando no mesmo ambiente. São 5 formas de pensar, né? São 5... maneiras diferentes de criação, vamos dizer assim, né, de diferentes momentos aí de mundo que a gente vivenciou. Então nós vamos ter as pessoas lá com 70 e poucos anos cheias de energia ainda, porque as pessoas estão vivendo mais, estão mais saudáveis e com muita contribuição ainda a ser dada, e nós vamos ter as pessoas de 17, 18 anos começando a entrar no mercado de trabalho. Então esse ato que tem no meio dessas duas da geração. Traz um desafio imenso para a cultura organizacional. Porque como é que tu alinha valores, né? Como é que tu alinha propósito da organização nesse ambiente quando tu tem muitas formas de pensar distintas, né? Formas diferentes de observar o que é trabalho. Né? O que é trabalho para mim, de repente, é diferente do que vai ser trabalho para a pessoa que está entrando no mercado de trabalho. Eu acredito que agora. Esse desafio, na verdade, é o maior desafio de criatividade, porque é tanta pensamento diferente, você borbulha de criatividade, de coisas para fazer. E aí vai muito da liderança entender o que faz sentido ou não e organizar essa criatividade desse distinto de pessoas, né? Exato. Como que você organiza isso? O que você acha que é o caminho? Eu vejo assim, eu vejo que aí as áreas de inovação têm um papel fundamental para que isso de fato aconteça, né? Para que isso entre em operação. As áreas de inovação hoje, elas são mais do que nunca, né? E isso até tem uma pesquisa que trata dessa questão da evolução das áreas de inovação, colocando no momento que nós estamos vivendo as áreas de inovação corporativa dentro das grandes empresas como áreas orquestradoras, né? Que são as áreas que possibilitam que a empresa comece a mudar o seu modelo de operação, trazendo novas possibilidades. E eu vejo que esse é
fator preponderante para que a gente consiga fazer a mudança internamente, né? A gente viu uma mudança muito grande, muito rápida nesses últimos anos dentro das grandes empresas, né? Como, por exemplo, no início dos anos 90, a gente falava muito, até o início dos anos 2000, de repente, muito em qualidade total, em 5S. Depois a gente foi para o modelo onde as empresas se projetizaram, então tudo era gerenciamento de projetos, tudo. E aí veio o modelo da agilidade, né? E veio o modelo agora da inovação, então que está ganhando pauta cada vez mais dentro das empresas, dentro das organizações. Então essa evolução constante faz parte também desse movimento de desenvolvimento, né? Qual que é a importância, na sua visão, Dagoberto? Como que a gente pode conectar o planejamento estratégico da empresa com toda essa frente de empreendedorismo e inovação? Nog, quem sabe seja, eu vou ousar aqui dar uma opinião bem particular, mas é o que a gente acredita fortemente na InnoScience, né? Esse é o grande arranjo, né, para aproximar a gente do sucesso, seja com o intraempreendedorismo, seja com a inovação aberta, com os veículos de inovação. A gente precisa estar muito conectado à estratégia da organização, né? Cerca de 1 ano e meio atrás, a gente fez um trabalho de estratégia com uma das empresas mais tradicionais do Brasil, e na oportunidade a gente teve que entrevistar o CEO, né? E eles tinham uma área de inovação bastante robusta, com um orçamento bem significativo para investimento em inovação, e ele disse o seguinte: olha, o meu problema com a inovação hoje na organização é que ela está preocupada com o drone, e eu estou preocupado em fazer a empresa operar melhor no seu modelo de negócio. Então a questão não era o drone em si, mas era o distanciamento que a área estava em relação à estratégia da organização. Então a área se distanciou, criou vida própria e achou que ela ia trazer o futuro da empresa para o momento que a empresa estava vivendo. E esse é o papel da estratégia, né? A gente precisa ter a estratégia corporativa sendo a grande direcionadora da estratégia de inovação, né? A estratégia de inovação precisa estar diretamente conectada a isso. E as áreas de inovação têm um papel preponderante e super importante de estar atento aos movimentos da organização, porque as coisas mudam, como o Nog falou anteriormente, o cenário muda, né? E daqui a pouco a gente tem que se ajustar. Aquela estratégia de 1 ano atrás que a gente fez um planejamento estratégico com uma grande consultoria, onde trouxemos direcionamentos para os próximos 3 anos, vem alguma coisa muito externa, muito forte, que faz com que a gente tenha que mudar, e a área de inovação também tem que se ajustar a isso, né? Então eu vejo que esse é o grande segredo, e não é nenhum segredo, mas é o grande ponto para que a gente consiga se aproximar ainda mais do sucesso com os desafios de inovação. Porque aí a gente tem a certeza que a gente está atuando com a inovação naquilo que a empresa precisa que a gente atue, né? Eu lembro de um estudo que você compartilhou conosco, feito pela própria InnoScience, né, Dagoberto, em que você identificava 3 principais gaps que levam ao fracasso das inovações das empresas, né? E a gente tem esse número que 70% ou mais dos projetos de inovação nas empresas geralmente fracassam. Exato. Já é um rate maior do que de startup já. Com certeza. E aí a gente tem o primeiro gap que a gente já falou, que é o distanciamento entre a inovação e a cultura organizacional. A cultura. Primeiro a gente já falou, né? O segundo, que é o gap entre a inovação e a estratégia da empresa. E o terceiro ponto, lembro que você tinha comentado, que era o distanciamento, né, entre a estratégia de inovação e o modelo de inovação. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Exato. Nog, esses 3 pontos são super relevantes. Assim, a gente busca sempre trabalhar isso como um alerta, né, para os nossos parceiros, porque é o que a gente presencia no dia a dia, né? Muitas vezes tu tem a estratégia de inovação conectada à estratégia corporativa, à estratégia de negócio, as coisas estão conectadas, a governança está próxima, mas o modelo de execução, que é o modelo de operação da inovação, não é adequado para aquela estratégia que foi estabelecida, né? E aí envolve várias questões, inclusive orçamento, né? Porque muitas vezes o cara está lá, a gente quer fazer VC, né? Investimentos em startups. Só que eu tenho R$700 mil por ano para fazer investimento.
não vai dar certo, né? Então, quando a gente toma uma decisão estratégica de usar modelos estratégicos mais avançados, eu preciso adequar o meu modelo de operação a isso também, né? Então, e aí me faz lembrar de um caso, Nogi, com um cliente que a gente estava discutindo a estratégia de inovação conectada ao planejamento estratégico deles, que tinha sido feito por uma grande consultoria, uma das principais consultorias de planejamento estratégico no mundo hoje. E um dos objetivos era criar uma fintech. Deles, não, e a gente discutindo, eles, não, a gente vai criar a gente tem o desejo, a ambição de criar uma fintech aqui e tal. Mas de que segmento que era? Só pra gente saber o quão longe estava de uma fintech. Não, era um segmento... Fazia sentido. Fazia sentido, até porque eles já tinham uma carteira de crédito que eles operavam junto aos seus clientes, que era bem robusta, maior que muitos bancos estabelecidos, mas era um modelo que não operava de maneira adequada. Então eles queriam criar a fintech justamente para isso e até abrir no varejo, né, de uma maneira mais ampla. E aí ele apresentou um projeto que eles estavam pensando em como fazer a implantação dessa fintech através de um processo de venture builder, né, que é a possibilidade de criar um novo negócio dentro da empresa. E ele disse assim, não, então eu tenho um analista aqui que eu contratei, né, é um analista pleno, e eu tenho mais um coordenador part-time. Então a gente vai criar a fintech, vai começar com esse time. A chance de não dar certo é muito grande, né? O processo de se estabelecer uma fintech né, primeiro que tem uma regulação pesada por trás, hoje está bem mais acessível, mas ainda é uma responsabilidade bastante grande. Segundo, que tu precisa conhecer aquele mercado. Tu precisa entender como operar um negócio que tu não conhece ainda, né? Trabalhar o mercado financeiro é diferente de fazer o que ele fazia. Então tu vai ter que trazer gente especializada e até dependendo do tamanho que tu vai operar essa instituição financeira, tu precisa ter diretor estatutário, né? Então o investimento é muito mais pesado do que aquele processo inicial que ele estava imaginando. Então esse descasamento, né, Nogi, de onde está a nossa ambição versus o que eu tenho de material, né, seja recursos internos, recursos de parceiros ou até mesmo recurso financeiro para fazer acontecer a inovação. Então eu vejo que é um ponto bem importante. E aí trago um exemplo positivo de um outro parceiro nosso que trabalha isso de uma maneira bem estruturada, num processo bem parecido, né, que trabalha o intraempreendedorismo, que trabalha a inovação aberta num processo de conexão com as startups para resolver dores do negócio do dia a dia e que trabalha um escritório de ventures, né, totalmente dedicado, com orçamento dedicado, com um comitê, com governança estruturada para essas novas ventures e com a consciência muito adequada e preparada de que esse negócio é um negócio que leva mais tempo. Uhum. Né? Porque esse é outro ponto também. Né? Dentro dessa questão de modelo de operação de inovação, é preciso adequar o modelo mental. Se eu estou operando um veículo de inovação com um desafio de inovação vinculado ao meu negócio, no mercado que eu já atuo, com os clientes que eu já atuo, a alta liderança tem todo o direito de cobrar um resultado rápido em cima daquele desenvolvimento de inovação. Agora, se eu começo a operar num mercado novo, com um segmento de clientes novos, né, fazendo um novo negócio que eu não conheço, eu preciso ter mais cautela e um entendimento de que esse produto ele vai demorar um pouco mais para começar a ganhar tração, mas o ciclo de vida dele tende a ser mais longo. Então ele tende a me dar resultado por mais tempo do que uma inovação incremental me daria, né? E aí faz total sentido eu falar de intraempreendedorismo, que isso é exatamente um empreendedor agindo ali, uma empresa, começando um empreendimento novo ali, que você não sabe, no mercado novo, incerto, e vai demorar tempo até se acertar a mão. Eu diria que o Venture Builder é o ápice, né, do intraempreendedorismo, né? E o ápice tanto para o intraempreendedor, para a pessoa, né, quanto para a empresa, porque a empresa está muito desprendida desse processo. E ela entendeu o seguinte, né? Qual é o maior ativo que nós temos dentro das organizações? São as pessoas. Né? Então, se eu tenho pessoas que estão propensas a correr esse risco, né, por que não? Nós temos vários bons exemplos. Né? A gente tem um exemplo aqui que a gente pode trazer, que é um exemplo que a gente desenvolveu com a Braskem, onde foi desenvolvida uma venture
que nasceu dentro de casa como uma intraempreendedora, né, voltada à questão de sustentabilidade, dentro do processo que a gente opera com eles, né, no modelo do programa. Ela foi evoluindo o seu produto até o momento que virou uma empresa com CNPJ apartado. Ela saiu da Braskem, assumiu a diretoria da Venture e hoje atua como empreendedora, né? E está dentro do guarda-chuva da Braskem ainda. A Braskem é sócia da empresa, claro, né? Está dentro do guarda-chuva. Então, assim, é um modelo incrível que traz possibilidades. Claro, né? Para a gente chegar nesse processo de conseguir fazer um modelo robusto como esse, né? A gente precisa estar bem preparado em diferentes quesitos internos e até mesmo na questão do próprio modelo de operação que a gente estava falando, para garantir que a gente consiga fazer isso adequadamente, né? E falando de programas de intraempreendedorismo, como a gente consegue medir o sucesso desse programa? Legal. Bom, o sucesso do programa de intraempreendedorismo pode ser medido de diferentes formas. Algumas muito tangíveis, né, como os próprios indicadores aí simples, né, da quantidade pegando o caso da Seguros aqui, né, a quantidade de colaboradores, a quantidade de áreas, a quantidade de regionais, muitas vezes, que a gente consegue trazer para participar do programa. Acho que é um indicador importante, mas principalmente os indicadores de negócio, né? O impacto daquela ideia dentro do negócio atual da organização. Esses são os ativos tangíveis. Mas tem os ativos intangíveis, mais românticos, vamos dizer assim, que eu estava até falando com o Nogue anteriormente, que são incríveis, né? Que é a capacidade que um programa de intraempreendedorismo tem de fazer pessoas despertarem dentro das organizações, né? Pessoas que se transformam a participar de uma jornada de inovação, né? E esse também é um indicador muito importante da gente estabelecer. Eu trago um caso também de um colaborador de um outro programa que a gente rodou com outro cliente, que era um colaborador que atuava na operação e que não fosse o programa, de repente ele nunca teria a possibilidade de passar pela jornada que ele passou internamente e receber a oportunidade que ele recebeu porque ele apareceu para a empresa a partir do programa de intraempreendedorismo, né? Então acho que esses são indicadores importantes também para a gente trabalhar, mas principalmente os indicadores que nos fazem perceber o impacto e a contribuição de negócio que o programa de intraempreendedorismo traz quando a gente consegue resolver rapidamente, né, uma situação que muitas vezes está ali no backlog há muito tempo e a gente não consegue destravar, e a gente consegue rapidamente trazer resultados tangíveis e expressivos dentro da empresa, né, para a gente conseguir medir o sucesso, né? Acho que esse é um ponto legal, que o trabalho de empreendedorismo não é só o resultado final, que inclusive em alguns casos o projeto pode eventualmente nem evoluir por uma série de questões. Não depende só da equipe, mas é todo o resultado que é obtido no processo de construção das pessoas, né, Dagoberto? Então, acho que isso é fantástico. Eu queria que você falasse um pouquinho de como que a inteligência artificial agora ela pode estar influenciando e impactando nesses projetos de empreendedorismo. Legal. Eu vejo que esse é o grande motor propulsor que a gente vai ter daqui para frente, né? Para nos ajudar com a inovação, principalmente, né? Ainda tem um processo bem significativo que as empresas vão ter que passar, começando pelo letramento, né? De fazer as pessoas entenderem o que é essa inteligência artificial generativa e o quanto ela é capaz de nos ajudar. Tem uma pesquisa da McKinsey, né, Nogue? A gente até conversou em outro momento sobre isso, mas tem uma pesquisa da McKinsey que ela traz que o impacto da IA generativa tende a ser maior no aumento de produtividade das empresas do que foi a energia elétrica quando surgiu, né? Podendo chegar em cerca de 65 casos de uso que eles observaram, que eles analisaram, a 4 trilhões de dólares nos próximos anos, né? Então, para a gente ter um efeito de comparação, aí o PIB É uma nova NVIDIA.
muito maior, né? O PIB do Reino Unido é 3 trilhões hoje, cerca de 3 trilhões de dólares. NVIDIA bateu 3,5 ontem. Incrível, né? Incrível. Incrível. Por conta de IA, né? Por isso que eu falei da NVIDIA, né? Imagine que outras empresas vão surgir por conta de IA também. Exatamente. De infraestrutura, energia que você acabou de falar, né? Exatamente. Então o impacto é gigante. Então, dentro do intraempreendedorismo, o que a gente tem visto, né? E a gente tem trabalhado e incentivado isso muito dentro das organizações, inclusive com vocês, é a questão que a IA generativa hoje ela nos possibilita desde um processo de ideação mais estruturado, né, de uma ideia que muitas vezes a pessoa tem na cabeça, tem dificuldade de tirar do papel, e a IA generativa ajuda consideravelmente isso com um método adequado, né, a fazer isso acontecer, passando por um processo de prototipação rápida, né, até mesmo um processo de testagem prático que tu consegue fazer hoje com o uso de IA generativa. Então, está muito mais rápido esse processo, né? Então, eu vejo que a grande questão aqui, Nogue, dessa situação da IA generativa, e aí é uma opinião muito particular, né? Mas a grande questão que eu vejo é as pessoas aderirem à IA generativa, elas buscarem cada vez mais, não esperar que a empresa traga para ela a possibilidade de ela aprender sobre a IA generativa, mas as pessoas buscarem aprender mais, colocar em prática, para que isso de fato consiga ser bem explorado e trazer os resultados. Eu estava tentando lembrar aqui de um número, eu não vou lembrar, mas o ano passado a gente fez uma pesquisa com mais de 200 empresas no Brasil, grandes empresas, sobre o uso da inteligência artificial generativa no desenvolvimento da inovação. E se eu não me engano, eram cerca de 14% das empresas, menos de 15%, que estavam utilizando a IA generativa naquele momento nos seus processos de inovação. Então tem um caminho gigante pela frente, né? A gente tem usado bastante, muito mesmo, dentro dos nossos programas, e tem sido também uma forma de ajudar as empresas a fazer esse letramento, né? Das pessoas começarem a utilizar para outras situações internas, né? Do seu dia a dia. Então eu vejo que esse é o caminho. Nós ainda temos um caminho a percorrer, só que diferentemente de outras mudanças que nós tivemos, que muitas vezes a gente pensa, não, vai demorar uns 5 anos, vai ser alguns meses. Né? Está acontecendo agora, a gente está falando, está acontecendo. Exato, vai ser muito mais rápido, né? Então a gente vai ter que se ajustar, vai ter que se adequar de uma maneira muito mais rápida. Ontem, inclusive, eu ouvi de uma pessoa que disse, cara, eu não consigo mais me imaginar trabalhando sem a IA generativa, né? Então eu vejo que é uma situação que nós vamos ter essas gerações mais novas que estão entrando agora, né? Já vai ser natural para elas trabalhar com a IA generativa, porque ela vai estar presente em diferentes circunstâncias também do nosso dia a dia. Já está, né? O nativo digital vai ser o nativo de inteligência IA, como que a gente pode chamar esse cara, né? É a criança que já nasceu ali pesquisando, em vez de pesquisar no Google, já foi no Meta IA ali, na LLM, né? A própria questão da Meta agora, né? Com a inteligência que já chegou nos nossos WhatsApps, né? Então, é uma questão incrível ali, né? WhatsApp, Instagram. Tudo, né? Tudo aí. Então, até para fazer um post ou até enviar uma mensagem mais romântica, né? A gente tem a possibilidade do uso da IA generativa nos ajudando. Cara, eu trabalho com a parte de vídeo aqui, já tem muita coisa que a gente usa. Pegar uns exemplos de ferramentas para a gente sair um pouco do que a gente fala direto do ChatGPT. Que outras ferramentas que o pessoal está usando na inovação de generativa? E só pegando um gancho dessa pergunta, como que você enxerga que as startups se beneficiam aí do intraempreendedorismo nesse momento? Eu vou começar pela segunda pergunta aqui, que eu vejo que é um ponto que casa com essa tua primeira pergunta. Bom, a questão das startups se beneficiando dos programas de intraempreendedorismo, a gente tem visto cada vez mais essa conexão, né, do intra com o open. E isso é um casamento muito bacana, quando a gente consegue fazer de uma maneira bem organizada dentro da empresa. Porque o intraempreendedor, que ele já passou pela jornada inicial do entendimento mais estruturado da inovação, e quando ele vai buscar a startup, né, quando ele vai se conectar com a startup, ele já chega mais preparado para esse momento de conexão. Né? Porque a startup, é importante a gente entender isso também, né? A startup é um momento na vida de uma empresa que ela está buscando escalar, que ela está buscando fazer com que o negócio dela de fato ganhe a proporção que ela gostaria.
E em algum momento ela vai atingir um patamar que de repente muitas não conseguem, algumas conseguem atingir um patamar que ela vai manter o espírito startupeiro, mas ela vai deixar de ser uma startup, né? Então, o que ela mais quer é fazer negócio com a grande empresa, ela quer se conectar com a grande empresa. Só que as startups também têm dores nesse processo de conexão, né? Tem uma questão cultural ainda presente nessas relações, que é o modelo de cliente-fornecedor. E quando a gente está num processo de inovação aberta, conectando o intra com a inovação aberta, ou até mesmo fazendo o próprio programa de inovação aberta, a gente precisa entender que é um modelo muito mais de parceria, né? E as possibilidades são diversas ali numa situação com uma startup. Então, eu vejo que esse é um ponto bem importante. E dentro desse contexto das startups, tem a IA generativa também impactando as startups, né? Trazendo possibilidades novas, e aquelas que trabalhavam muito com inteligência artificial também, ou potencializando o seu produto, ou tendo que rever os seus produtos. Né? Porque a gente tende a ter uma falsa sensação de que o modelo que nós vamos estruturar a IA generativa dentro de uma grande organização para a gente escalar internamente é o ChatGPT que a gente utiliza, a interface do ChatGPT. E não é isso. Né? A gente precisa fazer com que as empresas inicialmente se organizem com os seus dados, né? Com o seu motor interno de informações que já estão disponíveis, né? Tratar primeiro isso, para que a gente consiga aí sim potencializar ainda mais o uso da IA generativa. Então, dentro das organizações, existe esse desafio ainda. Né? A gente vivenciou isso, inclusive, em modelos de Big Data que até pouco tempo atrás a gente falava sobre o desafio das organizações de criar os seus Big Data, de organizar os seus dados. Isso ainda é uma situação real. A gente ainda não superou totalmente isso dentro das organizações. E não superando isso, ainda chegou a IA generativa agora para fazer com que esse processo se acelere. Então tem um trabalho também interno dentro desse contexto, porque aí entrando nas ferramentas, né? Hoje a gente tem ferramenta de IA generativa para todos os gostos, né? Esses dias eu até vi um catálogo ali que eram mais de 30 soluções diferentes para todos os tipos de criação que a IA generativa permite, né? Das questões textual, de imagem, de vídeo, né? Principalmente essas questões, mas até mesmo traduções simultâneas, que isso pode impactar totalmente um mercado de dublagem, de dublagem, escolas de línguas, né? Pode fazer com que se altere completamente esse mercado também. Né? Então, existem hoje sim diversas soluções. A tendência é que isso cresça de forma exponencial cada vez mais, né, nos próximos anos. E o que a gente tem observado é que o mercado tem conseguido responder rapidamente, né? Principalmente as startups têm conseguido trazer soluções rapidamente para adequar os seus produtos, os seus serviços dentro desse novo contexto. Mas são diversas soluções que nós temos hoje e diversas possibilidades, né? No caso de vocês aqui, né, Doug, fazendo a questão tem vídeos hoje que a gente observa que é até difícil absurdo, tu conseguir fazer a segregação se é humano ou se é uma inteligência artificial, né? Locução, cara, a gente usa muito locução, voice-over, né, que a gente faz. Às vezes um trecho que tá errado no locutor, às vezes o cara não consegue gravar, você pega esse trecho e substitui com a mesma voz, a mesma entonação. Cada vez melhor isso, cara. E as deepfakes, tem muita possibilidade criativa. Por isso que eu perguntei na parte de inovação, porque pra gente que tá aqui desse lado criativo, de marketing, produção de conteúdo, já veio muito forte. Mas na inovação, como que você aplica isso no dia a dia, que é uma questão? Eu vi esses dias, não sei se vocês viram, o Napkin AI. Você põe o texto, ele faz um flowchart para você. Então, o Miro, por exemplo, se ele não aplicar um negócio desse, acaba com o Miro. Acaba com o Miro, exato. E assim, é uma startup acabando com outra que não tem nem 5 anos de vida, né, o Miro? Então, é muito acelerado isso. Como que as empresas, quanto maior a empresa, mais difícil é ela acelerar esse processo. Como você acha que a gente consegue acelerar o jeito que a inovação e as células de inovação conseguem atuar dentro das empresas? Legal. Eu vejo que aqui tem uma grande oportunidade para as áreas de inovação, né? De puxar essa frente, de fazer o letramento internamente nas organizações, né? Para que de fato isso se escale, né?
Hoje, o que eu observo, assim, o que nós observamos na InnoScience, quando a gente olha para os nossos parceiros, é que a estruturação dos problemas para serem resolvidos, né, as dores, as oportunidades, a IA generativa traz uma potencialidade imensa para a gente resolver melhor esses problemas, né? Desde um processo, por exemplo, né, colocando em prática aqui. Vamos colocar um exemplo simples para o pessoal entender. Precisamos aumentar a venda de seguros de vida. Eu posso utilizar a IA generativa para me fazer uma pesquisa de mercado, né? De entendimento de qual é o mercado atual hoje que eu tenho de potencial no Brasil, aplicar uma metodologia como o Tan-Samson, que traz o mercado total, o mercado potencial e o mercado alvo, né? Aplicar uma metodologia dessas rapidamente, né? Com dados já bem quentes, né? Hoje cada vez mais estruturados e organizados e seguros, né? Me ajudar a fazer uma análise de mercado, a partir disso identificar melhor a minha persona, né? Esses dias a gente estava rodando também um treinamento de IA generativa com o cliente e a gente pediu para ele gerar um teste que a gente estava fazendo, né? A gente criou o prompt e pediu para ele gerar 30 personas diferentes, né? E ele trouxe as 30 personas dizendo qual era a vantagem e desvantagem de focar em cada uma, né? Isso em minutos. Uma coisa que de repente a gente teria que levar 2, 3 meses pesquisando muitas vezes e nós não chegaríamos em 30 personas, né? Claro que ali foi um absurdo, é um exemplo do quanto, da potencialidade que tem. Mas ele pode me ajudar a entender melhor o meu cliente final, né? A partir daí pode me ajudar, inclusive, idear melhor o meu problema, né? Entender melhor quais são as possibilidades de solução. Uma vez identificada a solução, como eu falei anteriormente, é estruturar essa ideia para que isso consiga ser tangível a ponto de eu conseguir colocar em prática, testar, validar hipóteses, né? Pode me ajudar a criar as hipóteses. Olha, dentro desse mercado, com essa persona, quais são as hipóteses, quais são as incertezas, né? Então, tudo isso são possibilidades que a gente tem de fazer com a IA generativa, né? O que precisa? Precisa método estruturado, né? Precisa disciplina de execução para fazer isso acontecer de fato. E eu vejo que esse é o grande ponto que a gente ainda tem que desenvolver e trabalhar dentro das organizações. Mas eu vejo o seguinte, Doug, eu vejo que aí entra o espírito intraempreendedor. Esse interesse não pode ser um interesse da empresa preparando o profissional. Acho que todos nós temos a responsabilidade de nós buscarmos esse conhecimento, né? E alimentar isso dentro das organizações. Quem sabe nós, muitos que estão nos ouvindo aqui, serão as pessoas que vão promover essa aceleração de adaptação e da IA generativa dentro da organização, né? Vocês que estão muito embrenhados aí em toda a parte de inovação corporativa, quais são aí as macro tendências, pontos assim, além da IA generativa, o que você observa como pontos relevantes para as empresas estarem atentas em relação a novas tecnologias e a inovação em si? Eu vejo que é o seguinte, né, Nogui? Eu vou responder a tua pergunta trazendo um contexto um pouquinho mais amplo, né? Eu vejo que nós temos algumas situações que a gente tende a focar em questões que muitas vezes são meio e não são fim, né? A IA generativa, todas essas questões, elas são parte de um processo de evolução mais amplo. Mas tem algumas questões mais estratégicas, mais de nível mais elevado que precisam ser observadas pelas empresas, né? E de repente não, com toda certeza, né, pro ramo de vocês é algo que traz um impacto e traz oportunidade, né? O primeiro deles é a expectativa de vida. Nós temos a expectativa de vida aumentando 5 anos a cada 20 anos, cerca de 20 anos. Né? Então, envelhecimento populacional. Envelhecimento populacional. Então nós temos as pessoas vivendo mais e saudáveis, né? As pessoas estão mais saudáveis. Hoje uma pessoa de 60 anos tem toda a energia ainda para produzir, para entregar para as organizações e tem um valor absurdo. Gente de 60 anos fazendo Iron Man, cara. Exato. Eu tenho que pensar nisso. Exatamente. Então nós temos essa questão que isso por si só já traz uma mudança significativa, né? Aí depois a gente pode evoluir um pouquinho, né? E entendendo que as pessoas estão vivendo mais, as pessoas continuam nascendo, nós vamos ter daqui a pouco 10 bilhões de pessoas no planeta. E como é que a gente mantém esse planeta
habitável, vivo, né, saudável, né, dentro desse contexto todo. Isso também é responsabilidade das organizações, né? Eu não sei se todo mundo sabe, mas a cada vez que a gente pede para o GPT lá, por exemplo, a IA generativa gerar uma imagem, isso tem um impacto no meio ambiente, né? Eu preciso de mais energia, então eu preciso exigir mais do meio ambiente. Então tem uma questão estratégica aqui também que as empresas precisam olhar. O terceiro ponto que eu vejo assim é muito uma questão de que as pessoas estão mais conectadas e mais próximas, né? A internet está presente aí em mais de 5 bilhões para mais de 5 bilhões de pessoas. A gente tem a possibilidade de estar mais próximo, não fisicamente, mas, né, através das questões remotas, né, de mecanismos online, a gente consegue estar mais próximo das pessoas em qualquer parte do mundo. Então isso também traz uma questão importante. A gente vê um movimento agora das empresas voltando pro presencial, que é ótimo, mas isso não muda o fato de que nós estamos sim mais próximos. Eu posso ter as pessoas presencialmente, mas eu posso estar fazendo negócio com uma pessoa lá de Singapura, eu posso fazer uma pessoa do Japão. Muito globalizado, né? Ou aqui As do Paraguai. globais caíram muito, né? Exatamente. Então, isso também... Então, eu vejo que assim, ó, todo esse contexto... E tem um outro ponto importante, né? Que casa muito com essa questão que nós estamos falando. É o momento que a gente está vendo a maior migração de povos, de nações entre diferentes países. Isso traz uma miscigenação cultural muito grande, né? De repente a gente viveu isso aqui no Brasil 150 anos atrás, 100 anos atrás, quando a gente recebeu muitos imigrantes, mas hoje isso se tornou um processo natural, até porque virou uma escolha de vida de muitas pessoas, né? A questão do nômade, né? Então, eu vejo que esses aspectos trazem impactos para dentro das organizações que as organizações estrategicamente precisam observar, olhar isso, o quanto isso vai modificar o seu cliente-alvo, o seu mercado de atuação, a sua forma de operar, a forma de liderar internamente, né? Então eu vejo que tem essas questões que são importantes, Nogi. E aí, claro, aí nós temos a questão, descendo um pouquinho o nível aqui para a questão da tecnologia, a IA generativa de repente seja o grande motor do que vai acontecer nos próximos anos. A robótica é uma coisa que vai se alavancar muito através da IA generativa, né? As possibilidades de tu fazer esse processo de robotização mais humana, vamos dizer assim, né? Também vai se alavancar, está se alavancando muito através da IA generativa, e nós vamos ter uma mudança de vida na nossa forma de viver, que vai nos exigir ainda mais do que tem nos exigido nesses últimos anos. A gente passou um período pandêmico que a gente teve que acelerar muito o processo de adaptação, né? Dentro do contexto prático, e as organizações agora vão ter que continuar sempre observando todos esses contextos para identificar as novas possibilidades, né, os desafios e as oportunidades que esse novo modelo de mundo nos traz, né? O que fez você se apaixonar por inovação, empreendedorismo? O que trouxe esse despertar para você? Ótima pergunta. Acho que eu nunca pensei sobre isso. Foi acontecendo. Mas eu sempre me considerei assim, muito inquieto, né? E eu comecei uma trajetória profissional muito jovem, né? Eu comecei a trabalhar mesmo assim com 16 anos. Então, isso foi bom, porque isso me permitiu, né, rapidamente entender esse contexto todo de vivência corporativa, né? E eu me lembro que até mesmo nas atividades mais simples, né, logo que eu iniciei a minha trajetória, eu sempre tentava imaginar quando aquela atividade não ia mais existir. Então, eu acho que eu sempre teve essa situação. Eu acho que eu também venho muito assim, essa veia mais empreendedora também, né, de trabalhar isso de uma maneira a não esperar nem depender assim do contexto que está posto, mas tentar trazer novos contextos, novas possibilidades, né? Me lembro que uma vez, ainda muito jovem, um ex-gestor me disse que toda regra tem a sua exceção,
Ele estava me chamando a atenção por uma questão que eu estava sendo resistente a uma mudança, vamos dizer assim. E aquilo para mim me ligou um alerta, né? Toda regra tem a sua exceção e eu acho que toda possibilidade nova tem espaço para ser trabalhada. O que eu gosto sempre de trabalhar, de dizer assim para as pessoas é que, como eu dizia uma propaganda antiga, né? Existem 1000 maneiras de preparar Neston, né? Então a abordagem eu vejo que é o caminho assim de trabalhar essas novas possibilidades. Mas eu acho que foi muito isso, Carlos. Tu me pegou assim numa pergunta de surpresa, assim, mas eu sempre tive essa inquietude, né? Sempre fui muito atento ao que estava acontecendo, a olhar para fora e entender o contexto externo também para ver como se posicionar. Falando de consultoria, né? Porque assim, você falou do Mackenzie, tem bem, tem algumas, né? Vocês como InnoScience, vocês fazem as próprias pesquisas, onde vocês buscam background para dar treinamentos e fazer os processos todos. Legal, Doi. Bom, o Inno e o Science, para nós, são duas vertentes que a gente leva muito a sério e por isso estão no nome da organização, né? Nós sempre buscamos trabalhar com base científica as nossas metodologias, os nossos trabalhos, né? Nós temos, inclusive, isso nos nossos valores, né? Nós trabalhamos muito a questão, um dos valores que a gente tem lá, por exemplo, é essência antes da aparência, né? E ciência antes do achismo. Então, isso para nós sempre foi muito importante. E nós temos todas as nossas metodologias hoje proprietárias, né? Então, as metodologias são metodologias publicadas cientificamente, ou com livros, ou através de revistas que trazem o reconhecimento, né? E a gente, claro, está sempre buscando evoluir, desenvolver essas metodologias. A gente faz, né, pesquisas frequentemente, né, utiliza muito essa base que nós temos hoje de poder atuar em diversos setores da economia, né? Então a gente atua com empresas de seguros, com empresas de saúde, com empresas de energia elétrica, com empresas de alimentação, com mineração, óleo e gás, né? Então a gente tem essa possibilidade de estar em todos os setores ao mesmo tempo. E para nós, um direcionamento que sempre foi muito, muito claro é ser especialista. E nós temos sim a ambição de ser reconhecido como o principal especialista em inovação corporativa no Brasil. Essa é sempre a nossa ambição, né? E para que a gente consiga isso, a gente precisa ter essa especialidade também sendo reconhecida cientificamente através de publicações e trabalho. E hoje a gente busca colaborar também com o ecossistema fazendo isso, né? Eu acho que quando a gente promove esse tipo de situação, a gente também está colaborando. Uma das formas que a gente tem feito muito, né, é tentar colocar os nossos clientes também para discutir novas possibilidades. A gente tem muito evento onde a gente possibilita isso, né? O Nog participou recentemente conosco de um evento que é o nosso principal evento anual. A gente colocou aí mais de 500 pessoas no cubo e a gente fez todo o evento com a participação dos nossos clientes, né? Então a gente teve um palestrante externo que é um professor do MIT que coordena lá todo o laboratório de empreendedorismo do MIT, que é totalmente vinculado à temática que a gente estava discutindo ali. Então foi o único convidado parceiro. O resto são todos os nossos clientes, né? E a gente tem frequentemente eventos com os nossos clientes justamente para gerar essa mesa redonda, essa troca, porque é onde a gente acredita também que sai muito, muito aprendizado, muito conteúdo rico, para que a gente consiga também ajudá-los e eles também possam ir evoluindo os seus modelos, né? Show. Chegando na nossa reta final aqui, Nog, sua pergunta braba do dia, a bola curva do dia. Na realidade, eu não tenho mais perguntas aqui, né? Só agradecer mesmo a parceria. Eu acho que mais do que tudo, o Dagoberto, além de ser esse conhecedor e referência em inovação, ele é um grande parceiro e tem nos ajudado aí em toda a nossa trilha de caminhada como área de inovação na Seguros Unimed. Então, só o meu agradecimento mesmo. Quero agradecer muito, eu gosto muito de trabalhar com você, InnoScience. Vocês são feras demais. Pretendo aí estar com vocês nos próximos anos. Aí é o que a gente almeja. E eu quero agradecer a sua presença. Foi muito bom. Acho que foi um papo bem legal.
Dagoberto, agora eu vou mandar a bola curva. Vamos para 5 maiores erros de inovação para a gente encerrar esse episódio. 5 maiores erros de inovação. Então vamos lá. Vamos falar dos 3 principais, recapitular eles que a gente falou anteriormente, que são os 3 que a gente trabalha fortemente, né? Que o primeiro é esse descolamento da estratégia de negócio, da estratégia corporativa com a estratégia de inovação. O segundo é o descolamento da estratégia de inovação com o modelo de inovação, o modelo de operação da inovação. O terceiro é a questão do descolamento desse modelo com os recursos que a empresa tem, né? O quarto eu colocaria muito uma questão de subestimar o conhecimento das pessoas, né, e acreditar que as pessoas vão facilmente entender o que é fazer inovação corporativa e não dar o tempo adequado para prepará-las para que elas consigam executar isso da melhor forma. E o quinto ponto eu diria que é uma questão de ter uma liderança distante, né, uma alta liderança distante da inovação, né? Isso tem um prazo de validade, então até um determinado momento é possível, depois é fundamental que nós tenhamos a alta liderança com cadência e consistência atuando fortemente junto aos processos de inovação. Então eu diria que esses são os 5 principais, Doug. Show, Dagoberto, obrigado pela sua presença aqui, foi muito legal. Carlão, bem-vindo à mesa, que venha participar mais vezes. Nogue aqui, sempre cadeira cativa. E você que gostou desse episódio, deixa seu like, seu comentário, compartilha com seus amigos e até a próxima.